Olá, lobinhos! Eu sou a chefe Hati e hoje eu vim trazer para vocês uma das inúmeras histórias que eu conheço. Hoje eu vou falar para vocês como apareceu o medo. Certa vez no inverno, quando as chuvas deram de falhar e a jungle cada dia que passava ficava mais seca, os animais estavam morrendo e o único que engordava era a Shil, que comia carniça. E como tinha carniça! O rio Vaiangunga era a única reserva de água a correr por entre a jungle. E quando Hati, o elefante selvagem, viu no centro do rio uma rocha, ele reconheceu que era a Rocha da Paz. Ergueu então a tromba e proclamou a trégua das águas, como seu pai fez há 50 anos atrás. Segundo a lei da jungle, é proibido caçar nas horas de matar a sede, pois os animais vinham magros de fome ao bebedouro. Todos se reuniram lá para falar da seca. Certa vez, Shere Khan chegou num bebedouro para molhar a face e comentou que tinha matado, não fazia uma hora, um homem. Hati perguntou a Shere Khan se ele havia matado o homem por gosto. Shere Khan respondeu: sim, era meu direito e eu estava em minha noite de caça. Sim, eu sei, disse Hati. Se já acabou, então pode ir embora. Que direito é esse que Shere Khan falou, Hati? Perguntou Mowgli. Trata-se de uma história muito antiga, mais antiga que a velha jungle. Hati pediu silêncio para contar a história. No começo da jungle, mas ninguém sabia quando foi, nós convivíamos harmoniosamente, sem que tivesse medo um do outro. Não existia seca naquele tempo, e todos os animais alimentavam-se de folhas, flores, frutas e cascas. O senhor da jungle era Chá, o primeiro dos elefantes. Foi a tromba de Chá que tirara a jungle dos fundos das águas. Com as patas se formaram lagos, e desse modo se formou a jungle. Ocupado em criar novas florestas e abrir novos rios, Chá fez o primeiro do tigre, o mestre e o juiz da jungle, para que se existisse alguma queixa, fosse feita ao primeiro dos tigres, já que Chá não tinha tempo. Naquele tempo, o primeiro dos tigres comia ervas e frutas, como os demais. Ele era grande como eu sou, e belo de cor, tinha a cor das trepadeiras amarelas. Nenhuma listra ou pinta manchava sua pelagem macia. Todos os animais chegavam perto dele sem medo. Sua palavra era lei. Certa noite, houve uma disputa entre dois gamos, pelas pastagens que se resolveu a coices e chifradas. Os dois foram à presença do primeiro dos tigres, que durante a conversa, um dos gamos o feriu com um dos chifres. Então, esquecido de que era o juiz, o tigre deu um munhecaço, quebrando o pescoço do gamo. Até aquela noite, ninguém havia morrido. Nós desconhecíamos a morte, e o primeiro dos tigres, vendo o que fez, sentiu-se alucinado pelo cheiro de sangue. Correu e mergulhou no mato. Ficando sem juiz, os animais passaram a disputar tudo, ficando a jungle abandonada. Quando Chá chegou,
Não disseram-lhe o que havia acontecido, mas já percebeu o corpo do gamo. Ninguém respondeu. Estavam todos doidos pelo cheiro de sangue. Tchá, então, deu ordem aos cipós e árvores de galhos baixos que margeiam as trilhas para que marcasse o matador, de modo que pudessem ser sempre reconhecidos. Tchá perguntou a todos quem queria ser o chefe do povo. O macaco gris saltou dos galhos onde vivia e respondeu que seria o chefe. Mas o macaco deu de coçar-lhe e pular. Quando Tchá voltou de novo, encontrou o macaco gris de cabeça para baixo, pendurado no rabo num galho, fazendo macaquice para o povo da jungle, que começou a gozar dele. Tinha, assim, desaparecido a lei, sendo substituída pela conversa tola e sem sentido. Então, Tchá nos chamou e disse: o primeiro chefe que eu dei a vocês trouxe a morte para a jungle. É tempo de vocês terem uma lei que não seja quebrada. Será ela o medo. Quando encontrarem o medo, verão que é ele realmente o vosso chefe. Então, o povo da jungle perguntou: o que é medo? E Tchá respondeu: vocês aprenderão em breve. Procurem. Então, o povo da jungle espalhou-se à procura do medo. Certo dia, os búfalos... interrompeu Misa, o chefe da manada de búfalos. Sim, Misa. Os antepassados dos seus búfalos de hoje apareceram com a notícia de que no meio da floresta, lá em uma gruta, morava uma criatura sem pelo no corpo e que andava de pé. O povo da jungle então foi até a gruta. Encontrou o medo. Quando nos viu chegar, gritou, e sua voz nos fez ficar com um medo que até hoje nos causa sempre que o ouvimos. Quando o primeiro dos tigres ficou sabendo que o povo da jungle tinha encontrado o medo, lá naquela gruta disse: irei ver essa coisa nua e lhe quebrarei o pescoço. Disse e fez. Andou toda a noite à procura da gruta, e foi então que as árvores e cipós do caminho, atento às ordens de Tchá, o riscaram de listras nas costas, na testa e no focinho. Sempre que esbarrava num galho ou cipó, ficava com uma listra ou pinta nova em sua pelagem amarela. E essas marcas até hoje seus descendentes as usam. Quando ele chegou na gruta, o pelado apontou para ele e disse: o manchado vem aí. O primeiro dos tigres teve medo do pelado e voltou miando para o mato. Tão alto miava o tigre que Tchá o ouviu e perguntou: o que aconteceu? Achei o medo e ele me espiçou e me chamou de sujo e fiquei mal visto pelo povo da jungle. E por quê? Porque eu estava todo listrado de lama. Então vá lavar-se no rio, para que tuas listras saiam. Então o tigre se banhou no rio para tirar as manchas, mas nenhuma listra saiu. O que eu fiz para ficar assim? Perguntou o tigre. Você matou um gamo e espalhou o medo em nosso povo. Tchá então mandou o tigre ir embora, mas antes disse para o tigre que por uma noite, a cada ano, quando ele encontrar o pelado, cujo nome é homem, não terá medo, mas o pelado sim.
Logo depois, ele foi beber água. Viu refletir suas listras e lembrou que o pelado tinha lhe chamado de sujo. Então, percorreu a selva esperando o dia que Tchá lhe prometeu. Ele esperou a lua e foi atrás do pelado e lhe quebrou a espinha com um munhecaço, pensando assim que ele tinha matado o medo. Tchá logo ficou sabendo da morte do pelado e foi atrás do tigre e disse para ele que havia muitos pelados. Com essa morte, ninguém mais iria atrás dele, nem dormiriam perto dele. Quando amanheceu, apareceu na boca da gruta outro pelado e viu o que o tigre fez. Pegou uma enorme lança com uma ponta afiada, atirou no tigre, que correu até que quebrasse a vara. Os filhos da Jungle ficaram sabendo que os pelados poderiam matar de longe e ficaram com medo do homem. Foi o primeiro dos tigres que ensinou o homem a matar. Hati mergulhou a tromba na água, dando assim por encerrada a história. Mas Mowgli perguntou a Baloo por que os tigres alimentavam-se de carne hoje, se antigamente eles comiam apenas flores e folhas de árvores e ervas. O que foi que o levou a comer carne? E Baloo respondeu: porque ele quebrou apenas o pescoço do gamo, mas não o comeu. Mas as árvores e cipós o haviam marcado. Por isso, o tigre não alimentou-se mais de folhas e ervas rasteiras. Até você sabia dessa história, Baloo? Perguntou Mowgli. Sim, eu sei de muitas histórias, Mowgli. Hathi, o elefante, é no livro da selva o animal que domina todos os conhecimentos sobre a jungle, sendo respeitado por todos por ser sensato e bom conselheiro. Ele é fiel depositário de toda a sabedoria da selva, cujos valores morais, que o lobinho vai descobrindo à medida que aprofunda o seu conhecimento sobre Jesus, revela nas suas conversas e conhece as histórias maravilhosas, como a da criação de tudo que existe, que permitem aos bichos compreender o mundo e sentir-se uma família unida. São todos esses ensinamentos que transmite a todos os bichos e a Mowgli, para que em cada dia descubram novas realidades e compreendam o que é de fato importante. Então hoje, a Hati e toda a chefia deseja a vocês, lobinhos, que tenham ótimas férias e boas caçadas. Estaremos à disposição sempre que desejarem. Um grande beijo para vocês e até mais.